Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta capa, que também é um tapete para máquina de costura. Bora costurar? É essencial a gente proteger a nossa máquina de costura, principalmente da poeira. Eu já fiz outros 2 modelos de capa para máquina de costura, mas sempre tinha algum defeitinho, alguma coisinha que me incomodava. Então eu resolvi criar este terceiro modelo, juntando as coisas que eu gostei de um modelo e as outras coisas que eu gostei de outro modelo. Lá no meu Instagram, no IGTV, eu vou te contar quais foram os outros modelos e quais eram as coisas que eu gostava e não gostava de cada modelo. Então, assista esse vídeo aqui no YouTube e depois vai lá no Instagram, no meu IGTV, para entender o que eu pensei para criar esta peça. Então, agora eu vou te mostrar como eu fiz esta capa, tapete para máquina de costura. Materiais utilizados. Para você calcular a medida do tecido do tapete capa para máquina de costura, você vai medir a largura maior da sua máquina e acrescentar 5 centímetros. Para determinar o comprimento da peça, meça uma volta completa na máquina e acrescente 10 centímetros. Estes valores de 5 e 10 centímetros incluem margem de costura e uma folga da peça. Para minha peça, eu usei 68 por 105 centímetros no tecido externo, na manta e no tecido de forro. Para as faixas dos laços, 50 por 6 centímetros 2 vezes, ou então 25 por 6 centímetros 4 vezes. Para os suportes das argolas, 4 por 4 centímetros 2 vezes, ou 8 por 4 centímetros. 2 argolas. Eu utilizei 2 argolas com espaço interno de 2 centímetros. Para as laterais, 4 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. O molde dessa peça vai depender do modelo da sua máquina de costura. E eu vou explicar como fazer o molde mais pra frente no vídeo. 8 conjuntos de botões plásticos de pressão. Passo a passo. Eu começo unindo o tecido externo à manta com um quilting reto. Eu tracei linhas de 6 em 6 centímetros nos 2 sentidos. Eu optei por fazer a minha peça deste jeito, mas você pode fazer o quilting unindo tecido externo, manta e forro e depois colocar viés. Como eu não queria viés nesta peça, eu faço o quilting só na parte externa e depois eu costuro com o forro. Para fazer as faixinhas de amarração do laço, dobro o tecido direito com direito e eu vou costurar num lado menor, no lado maior e no outro lado menor. Depois de costurar, eu vou cortar ao meio, então eu posso sim costurar todos esses 3 lados. Aqui eu já costurei e vou cortar os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Dobro ao meio e corto. Viro para o direito.
Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Abro bem a costura. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte do lacinho e também com a outra peça. Vou passar a ferro e passar um pesponto nestes 3 lados. Onde está aberto, eu não preciso passar o pesponto. As faixinhas vão ficar assim. Posiciono uma sobre a outra e vou passar uma costura de segurança para unir. E aqui os 2 conjuntos de lacinhos já com a costura de segurança. Agora eu vou fazer os suportes das argolas. Dobro o tecido direito com direito e vou fazer uma costura no lado maior com um pé de máquina. Depois de costurado, viro para o direito, abrindo bem a costura. Vou passar a ferro e vou passar um pesponto nos 2 lados maiores. Vai ficar assim. Dobro ao meio e corto, formando 2 peças. Encaixo a argola, dobro o suporte ao meio. Eu vou prender com alfinete e passar uma costura de segurança para prender. E eles vão ficar assim. Agora eu vou posicionar as faixas e as argolas no tecido externo. Em uma das laterais menores, eu acho a metade. A partir da metade, eu vou fazer uma marcação a 15 centímetros para o lado esquerdo e 15 centímetros para o lado direito. Faço estas marcações também no outro lado menor. Se o seu tecido, assim como o meu, tem uma direção da estampa, preste atenção para o posicionamento correto das faixas e das argolas. Neste lado está a parte de baixo do desenho, a parte de baixo do cupcake. No outro lado está a parte de cima do desenho, a parte de cima do cupcake. As faixinhas têm que estar no lado que está a parte de baixo do desenho. E no lado que está a parte de cima do desenho, eu vou colocar as argolas. Porque quando a gente fechar a capa da máquina, o desenho tem que estar na posição correta e não de ponta cabeça. Nas marcações dos 15 centímetros, eu vou posicionar o meio dos laços. Dobro a base dos lacinhos, achando a metade. Nesta marcação da metade, eu vou centralizar com a marcação dos 15 centímetros do tecido externo. Agora, no detalhe. Nesta marcação do meio, eu vou centralizar com a marcação dos 15 centímetros. Prendo com alfinetes. Faço a mesma coisa na outra marcação. Vou passar uma costura de segurança para prender as faixinhas ao tecido externo. Aqui eu já fiz a costura de segurança nas faixinhas. Elas já estão bem presas e eu prendi também as pontas das faixinhas pelo lado do avesso para não acabar costurando sem querer quando for fechar a peça. No outro lado, na parte de cima do desenho, eu vou fazer a mesma coisa. Acho a metade, marco os 15 centímetros para os 2 lados, a partir do centro, e nestas marcações dos 15 centímetros, eu vou posicionar as argolas. Dobro o suporte das argolas ao meio e centralizo esta marcação com a marcação dos 15 centímetros. Faço a mesma coisa com a outra argola.
Vou fazer uma costura de segurança próxima à borda para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança e as argolas estão presas. Faixas presas, argolas presas, vou costurar o tecido externo junto com o forro, direito com direito. Alinho bem as bordas e prendo tudo com alfinetes. Eu vou fazer uma costura em toda a volta. Aqui na lateral, próximo das argolas, eu vou deixar uns 4 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei, nos lacinhos e nas argolas eu dei bastante retrocesso para prender bem. Tiro todos os alfinetes. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Na abertura, vinco bem a sobra de tecido e manta. Descosturo. Viro pro direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Na abertura, como os tecidos já estão bem vincados, agora é fácil de fazer o acabamento. Coloco cola para tecido para fechar a abertura. Depois, eu vou fazer um pesponto em toda a volta da peça, mas não vai ser tão próximo da borda. Então, vai ser bem importante passar cola para tecido para garantir fechar bem a abertura. Abro bem as costuras da peça. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Aqui eu já passei, abri bem as costuras e aproveitei também o calor do ferro para apagar a caneta fantasminha que eu tinha usado para traçar o quilting. Vou passar um pesponto com um pé de máquina, não precisa ser muito perto da borda, porque vai ser bom que esse pesponto seja feito um pouco mais distante da borda para prender bem a parte externa ao forro. O forro fica assim, soltinho, então um pesponto um pouco mais largo, mais distante da borda, ajuda a prender bem o tecido externo ao forro. E vai ficar assim. Na abertura, eu tinha usado bastante cola para tecido para fechar bem, mas você pode também fechar com pontos invisíveis à mão se preferir. Agora eu vou te mostrar como fazer o molde das laterais. Meça a base da lateral da máquina. No meu caso, tem 20 centímetros. Não precisa acrescentar margem de costura, porque para o encaixe é melhor que a lateral seja mesmo um pouquinho menor. Meça a altura da máquina. No meu caso, tem 29 centímetros. Meça a parte de cima da lateral da máquina. No meu caso, tem 15 centímetros. Também não precisa acrescentar margem de costura. Vou traçar uma linha unindo este ponto a este ponto. Vou traçar uma linha unindo este ponto a este ponto. Não tem problema que a lateral da máquina não é assim simétrica como no molde. No fim, dá certo. Na parte de baixo do molde, acrescente 6 centímetros de altura com a mesma largura da base. Esses 6 centímetros incluem a margem de costura e a folga para os botõezinhos de pressão. Vou traçar uma linha unindo este ponto
a este ponto. Prontinho! O molde das laterais está desenhado. Recorte este molde na linha e transfira para a manta. Depois do molde das laterais pronto, eu transfiro para a manta. Eu prefiro costurar pela manta, mas se você quiser transferir o molde para o avesso do tecido, fique à vontade. Posiciono os tecidos direito com direito e a manta por cima. Vou costurar toda a volta. Em uma das laterais, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura para virar a peça para o direito. Vou fazer isso nas 2 laterais. Aqui eu já costurei, aqui nos cantinhos eu fiz como eu já expliquei no vídeo, cantinho da costura, dica de acabamento. E aqui eu usei a técnica de abertura. Refilo as sobras de tecido, na abertura eu deixo um pouco mais para facilitar o acabamento. Nos cantinhos, refilo bem a sobra de tecido. Vinco bem as sobras de tecido e manta na abertura. Descosturo. Viro pro direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Abro bem as costuras. Aqui na abertura, como os tecidos já estão bem vincados, fica fácil de fazer o acabamento. Passo um pouquinho de cola para tecido só para facilitar o acabamento, posicionando os tecidos corretamente. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Eu vou passar um pesponto próximo à borda em toda a volta. Isso vai dar acabamento e ainda fechar a abertura. E as laterais vão ficar assim. Agora eu vou mostrar o posicionamento dos botões plásticos de pressão nestas laterais. São 2 botões na parte de cima e 2 botões na parte de baixo. O posicionamento é o seguinte: neste canto, o botão tem que estar a 1 centímetro da borda inferior e a 4 centímetros da borda lateral. Neste outro canto, a mesma coisa. O botão tem que estar a 1 centímetro da borda inferior e a 4 centímetros da borda lateral. Na parte de cima, o botão tem que estar a 1 centímetro da borda superior e a 4 centímetros da borda lateral. Do outro lado, a mesma coisa. O botão tem que estar a 1 centímetro da borda superior e a 4 centímetros da borda lateral. E os botões vão ficar desta forma. No lado do direito fica o acabamento do botão plástico. E a parte do encaixe do botão fica pelo lado do avesso, onde a gente sente ali as sobras de manta nas laterais. Aqui nestas laterais são os botões machos. Os botões fêmeas estarão na capa da máquina. E agora eu vou determinar o posicionamento deles. Eu posicionei a minha máquina, que é a frente da máquina, sobre o tapete. O que eu tenho que conferir? Eu tenho que conferir se a hora que eu puxo o tapete, eu puxo a capa, a faixa consegue alcançar ali a argola. Então, esse é o posicionamento correto do tapete. A máquina não pode nem estar muito mais para frente, porque senão vai sobrar muito tecido a hora que a gente fechar a capa.
E ela também não pode estar recuada para trás, sobrando muito tecido aqui na frente, porque senão não vai alcançar, vai acabar acontecendo isso e a capa não chega até a base do tapete. Então tem que estar nesse posicionamento que a alça alcança a argola. Depois que a gente define o posicionamento da máquina em relação ao tapete, a gente vai posicionar a lateral. Então eu venho com a minha peça da lateral e eu vou definir onde que ela centraliza com a máquina, onde que ela esconde a máquina. Então a lateral não pode estar assim, porque daí essa parte da máquina fica sem cobertura, mas também não pode estar assim, porque senão essa parte da frente acaba ficando sem cobertura. Então eu centralizo a lateral com a máquina para ela cobrir totalmente a máquina. E aí então eu alinho a lateral com o tapete e forço o botão para a gente marcar o posicionamento do botão fêmea que a gente vai colocar na parte do tapete. Definido o posicionamento neste lado da máquina, que tem essa lateral da máquina, do outro lado não tem, né? A minha máquina tem uma base, então nessa parte a lateral só vem até aqui no meio da máquina e a máquina vem até o fim. Então a gente simplesmente vai repetir o posicionamento dos botões fêmeas deste lado, neste lado. E a capa fica certinha, ela não vai ficar torcida, a gente tem que alinhar certinho essa marcação daqui com a marcação daqui. E aí agora eu vou colocar o botão fêmea só por enquanto nessa parte de baixo do tapete. Então, ó, coloquei já o botão fêmea, como eu mostrei, e encaixei a minha máquina de novo. Confere certinho se você colocou a máquina de novo no lugar certo, porque você pode ter colocado os botões e aí depois coloca a máquina ou mais para frente ou mais para trás, isso faz diferença agora. Então, eu tô com a lateral aqui, conferi se a lateral cobre totalmente a máquina, isso quer dizer que a máquina tá no lugar certo. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu preciso determinar o posicionamento do botão fêmea na parte de cima. Então, a máquina tá no lugar correto, agora eu cubro a máquina e vejo onde que acaba batendo a parte de cima, a lateral, para cobrir a máquina. Então, aqui embaixo, os lacinhos têm que chegar perto da argola, tem que encaixar na argola, e eu vou ver o posicionamento de onde que bate. Esses botões machos batem na parte de cima da capa. Eu pressiono a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu pressiono bem forte o botão macho, pressiono bem certinho, e aí depois eu vejo onde que bateu e eu vou colocar o botão fêmea. E aí eu vou medir com base da distância dessa parte da outra borda da frente até aqui, eu vou ver onde que estão os posicionamentos e eu vou reproduzir do outro lado para a capa ficar bem alinhadinha. E fechadinho, ele fica assim, ele cobre a lateral, ele tem aqui aquela parte da máquina, então por isso que ele fica um pouquinho mais para fora, mas aqui pelas laterais você consegue sair também com o cabo do pezinho, o cabo de eletricidade, então ele é bem prático. E aí conforme você depois fecha, você ajeita aqui para essa lateral acomodar direitinho. E aí você fecha com o lacinho aqui na frente, para fechar a peça, para fechar a capa e a máquina ficar bem protegidinha, principalmente de poeira. Do outro lado tem um porém, eu vou mostrar agora o outro lado. Essa é a lateral que não tem o suporte da máquina, então ela vai ficar meio xoxinha, porque a gente fez a mesma lateral em relação ao outro lado, que tem a máquina aqui para apoiar. Essa aqui só fica a base, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui só é a base, então não tem nada que dê uma sustentação. Quando eu vou fechar a máquina por um tempo, assim, não é, por exemplo, de um dia para o outro, quando eu vou receber visita, alguma coisa, o que eu costumo fazer é colocar o ferro de passar aqui.
Então, além de proteger o ferro de passar, ele dá aqui uma sustentação para essa parte, já que essa parte aqui não tem sustentação. Então, essa parte assim, quando é de um dia para o outro, eu não ligo, assim, eu deixo assim mesmo, aqui meio caidinho, que não me incomoda, que no dia seguinte eu vou usar. Mas se ele vai ficar, por exemplo, um final de semana, ou alguém vai passar aqui e acha que vai ficar meio estranho, que não sabe, né, que isso acontece com a máquina de costura, e aí parece que a peça tá meio mal feita, então eu coloco qualquer coisinha aqui por dentro para dar uma sustentação maior. Do outro lado eu já dei o lacinho, então eu passo um dos lacinhos pela argola e aí eu faço um lacinho para fechar. Tá vendo que olhando assim de frente, por esse lado não ter uma sustentação, ele fica meio tortinho, mas se você colocar, que nem eu falei, uma xícara com canetas, uma xícara com tesouras, aqui ó, já levanta, já dá uma sustentação e aí a peça fica bem alinhadinha. Conta aqui pra mim nos comentários qual é o modelo de capa para máquina de costura que você mais gosta, quais são os acessórios, detalhes que você acha essencial e quais são as coisas que você não gosta. Quem sabe, juntando todas as ideias, acabe surgindo uma nova peça. Se você gostou do vídeo, da peça, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Assim você faz o canal crescer e me permite continuar aqui no YouTube trazendo dicas e passo a passo de peças diferenciadas. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.